Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão número 69 do Enem de 2013. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, estratégia começar de baixo para cima. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Nós temos nas alternativas duas opções de montagem, que estão representadas na figura, montagem P e montagem Q, e as justificativas elas trazem ali análises e comparativos, né? Perceba que não tem nenhum valor ali sendo passado para a gente nas alternativas, beleza? Vamos contextualizar a questão? Sobe comigo aqui para o enunciado. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, a montagem P e a montagem Q. Por questão de segurança, é necessário que essa serra de fita, essa serra de corte, possua a menor velocidade linear. Então tem uma condição aí que provavelmente vai ser utilizada para decidir qual a montagem. E aqui que a gente tem a mudança, o plot twist da história. Porque nesse exercício a gente não precisa fazer contas. A gente não vai precisar equacionar 1001 montagens aqui, associações, para descobrir a velocidade da serra e em qual delas a velocidade é menor. Basta a gente olhar alternativa por alternativa que a gente consegue chegar na resposta da questão. E aqui uma dica para você. É um exercício de transmissão de movimento circular. A gente tem aí engrenagens, polias associadas. Se você não se lembra muito desse conteúdo, na descrição desse vídeo eu coloquei duas mini aulas para você relembrar esses conceitos e poder aplicar nessa e outras questões desse assunto. E como eu te adiantei, a gente vai alternativa por alternativa até encontrar a alternativa correta. Vamos começar pela letra A. A montagem escolhida deve ser a montagem Q, pois nessa montagem as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, pontos na borda dessas polias. E aquela que tiver o maior raio vai ser a polia com a menor frequência. Vamos dar uma olhada? A montagem Q é essa montagem aqui. E nessa montagem, onde estão as polias 1 e 3? A polia 1 está aqui e a polia 3 é essa grandona. As polias 1 e 3 elas estão conectadas por uma correia. Então, se a gente der um zoom aqui, ó, estamos falando da alternativa A, o que a gente vai enxergar, olhando exclusivamente aí para as polias 1 e 3, vai ser alguma coisa desse jeito aqui, ó. A polia 1 e a polia 3 conectadas por uma correia. Vamos colocar a numeração aqui. Essa é a polia 1 e essa aqui é a polia número 3. Bom, a alternativa fala que nessa situação, pontos periféricos dessas polias têm a mesma velocidade linear. E isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque como tem uma correia passando aqui, abraçando essas polias, essa correia precisa ter a mesma velocidade em todos os pontos. Se a velocidade fosse diferente, essa correia ia começar a embolar, a acumular, ou a ser puxada, a ser esticada. Então todos os pontos precisam ter a mesma velocidade. Então pontos aqui, ó, na periferia, na borda da engrenagem 1, precisam ter a mesma velocidade linear ou velocidade tangencial dos pontos na borda da engrenagem 3. Então aqui podemos escrever sim que V1 vai ser igual a V3. As velocidades lineares nas periferias são iguais. Essa primeira parte aqui, ó, corretíssimo. A segunda parte está falando, olha, das engrenagens, aquela que tem o maior raio vai ter a menor frequência. Quando a gente olha aqui para o desenho, a engrenagem, a polia 1, ela tem um raio pequenininho, né? Enquanto que a polia 3, ela tem um raio maior. Então, se o exercício diz que quem tem o maior raio tem a menor frequência, o exercício está pedindo para a gente verificar o seguinte: será que a frequência da engrenagem da polia 3 é menor que a frequência da engrenagem 1? É isso que a gente vai ter que analisar. Bora! Se as velocidades lineares são iguais e velocidade linear é ômega vezes r, via a bundinha do Rice, não viu coisa nenhuma, eu posso escrever que ômega 1 vezes
R1 é igual a ômega 3 vezes R3. Troquei V por ômega R dos dois lados da igualdade. E ômega, a velocidade angular, pode ser trocada por 2πf. 2π vezes a frequência. Então, ômega 1 vai virar 2πf1 vezes R1. E ômega 3 vai virar 2πf3 vezes R3. Tem 2π dos dois lados, a gente cancela. E olha a expressão que a gente encontrou. F1 vezes R1 é igual a F3 vezes R3. Traduz isso por uma perspectiva matemática. O produto de duas grandezas é constante. Frequência vezes raio igual a frequência vezes raio. Isso está escondendo que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, frequência e raio são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o raio, menor será a frequência. Justamente o que a alternativa A sugeriu para a gente. Como o raio da polia 3 é maior que o raio da polia 1, a frequência da polia 3 será menor que a frequência da polia 1. As duas coisas que foram mencionadas na alternativa A estão corretas. E vai ser justamente essa a nossa alternativa correta. Vem cá, eu trouxe o simulador para a gente poder enxergar essa análise que a gente acabou de fazer. Olha comigo aqui. Polia 1, conectada lá no motor. Polia 3 tem um raio maior. E as duas estão associadas por uma correia. Essa é a montagem que foi analisada. A nossa polia 1 vai começar a girar e quando ela começar a girar, esse movimento vai ser transmitido através da correia para a polia 3. Só que repara numa coisa. Quando a polia 3 completar uma volta, a polia 1 já vai ter dado muito mais do que uma volta. Porque para esse tipo de associação, quanto maior o raio, menor a frequência. Essa polia que tem um raio maior gira com uma frequência menor. Enquanto a polia 1 está girando, que é uma beleza, e fazendo um monte de volta, a polia número 3 ela faz um número de voltas menor, por ter uma frequência menor. Mas para a gente poder seguir com paz de espírito, vamos dar uma olhada no porquê que as outras alternativas estão incorretas? Vem cá. Letra B. A montagem escolhida deve ser a montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. A gente já pode parar aqui, né? Olha a análise que a gente fez da letra A. Na montagem Q, as polias 1 e 3 estão associadas por contato. Essas polias vão ter mesmo a velocidade linear para pontos das bordas. E as frequências serão inversamente proporcionais aos raios. Como os raios são diferentes, as frequências vão ser diferentes. Tanto é verdade que a polia que tem o maior raio é a polia que tem a menor frequência. Não tem como as frequências serem iguais. Por isso, a letra B pode ser descartada. Vamos aproveitar o embalo e pegar mais uma alternativa que fala da montagem Q? Vamos lá para a alternativa E. A montagem Q é a montagem que deve ser escolhida, pois nessa montagem as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares em pontos periféricos diferentes. E a que tiver o maior raio terá a menor frequência. Vem, a gente vai fazer agora uma análise da alternativa E, que também está falando para a gente da montagem Q. O que tem de diferente? O que tem de diferente é o seguinte, na montagem Q agora, a gente vai analisar as polias 2 e 3. Montagem Q, polia 2 e polia número 3. Essas duas polias, elas estão associadas de tal forma que elas giram em torno de um mesmo ponto, né? Quando a coisa estiver funcionando, a polia 2 está girando aqui, a polia 3 está girando aqui, as duas girando em torno desse centro. É uma associação por mesmo eixo, uma colada sobre a outra. A gente pode pensar o seguinte, a polia 2 é essa menorzinha aqui em cima, e a polia 3
está ali por baixo, beleza? Então, aqui a gente tem a polia 2 e essa daqui de fora é a polia 3. É uma associação onde elas estão conectadas a um mesmo eixo. E quando a gente tem esse tipo de associação, as duas compartilham o mesmo período, a mesma frequência e a mesma velocidade angular. Quando a polia 3 tiver completado uma volta, a polia 2 também vai ter completado uma volta. Elas giram juntas. Se os períodos são iguais, as frequências são iguais. Nessa montagem, o período da polia 2 é igual ao período da polia 3. E a frequência da polia 2 é igual à frequência da polia 3. As frequências não dependem de raio. Essa partezinha final de quem tem o maior raio terá a menor frequência, esquece. Porque nessa montagem, as duas frequências de 2 e de 3 são iguais. Por isso que a letra E pode ser eliminada. Trouxe de volta o simulador só para a gente poder ver o que a gente acabou de analisar. Vem cá, a gente tem uma polia maior embaixo e uma polia menorzinha em cima. Só que elas são concêntricas. Quando a gente colocar essa polia aqui para girar, olha o que acontece. Quando a polia aqui de cima completar uma volta, a polia de baixo também vai ter completado uma volta. Esse tracinho, essa marcação está sempre alinhadinho, né? O que uma gira, a outra gira junto. Quando a gente tem uma associação com polias concêntricas ou compartilhando o mesmo eixo, nós temos períodos iguais. As duas gastam o mesmo tempo para completar uma volta. Nós temos frequências iguais. Já que o período é igual e a frequência é o inverso do período, as frequências são as mesmas. E as velocidades angulares, 2πf, já que a frequência é igual, o ômega, a velocidade angular, também vai ser igual para as duas polias. Vamos ver agora as alternativas que falam da montagem P? Letra C. A montagem P é a montagem que deve ser escolhida, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes. E a gente pode parar aqui. Sabe por quê? Dá uma olhada comigo. Alternativa C. Montagem P. Polia 2 sobre a polia 3. É exatamente o desenho que a gente já tem aqui. São polias que vão girar em torno de um mesmo ponto, concêntricas, mesmo eixo, períodos iguais e frequências iguais. Se as frequências são iguais, elas não são diferentes. E por isso a letra C pode ser eliminada. E para a gente se despedir, vamos eliminar agora a letra D. A montagem a ser escolhida é a montagem P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. A gente nem precisa ver o resto. Sabe por quê? Montagem P, polias 1 e 2. Vem comigo? Montagem P, as polias 1 e 2 são essas daqui, ó. Polia 1 é que está conectada no motor e a polia 2 é essa. Essas duas polias, elas estão conectadas, associadas por uma correia. Essa aqui é a minha polia 1 e a outra maiorzinha está fazendo o papel da polia 2. Se as duas estão associadas, envolvidas por uma correia, lembra que a velocidade da correia em todos os pontos tem que ser sempre a mesma? Então a velocidade nos pontos da borda da polia 1 tem que ser igual à velocidade dos pontos na borda da polia número 2. Para esse tipo de associação, a velocidade linear na periferia da polia 1 tem que ser igual à velocidade linear na periferia da polia 2. E a letra D falou que essas velocidades são diferentes. Por isso, a letra D pode ser eliminada. Letra B, letra C, letra D e letra E só trouxeram bobagem. A única alternativa que só traz verdades e coisas corretas é a letra A. Por isso, sem fazer qualquer tipo de conta para provar que a velocidade da serra na montagem Q é menor que na montagem P, a gente consegue resolver o exercício. E era justamente isso que o exercício esperava de você. Que você fosse pela malandragem para marcar a letra A como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima!
Beijo, pessoa.